A Chapada do Araripe é uma região absolutamente fascinante. Com seus 160 km na direção leste-oeste e 30 a 50 km na direção norte-sul, a Chapada está situada no Nordeste brasileiro, entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. O que hoje é um platô com uma altitude variando de 600 a 900 metros acima do nível do mar, no passado já foi o fundo de lagoas e lagunas. E quem nos conta essa história são os fósseis. As principais peças que vocês vão ver nessa exposição são fósseis provenientes da região da Chapada do Araripe, no Ceará. O que são fósseis? Fósseis são resquícios, estruturas que originalmente pertenceram a seres vivos e que, devido a condições muito especiais do ambiente, foram preservadas até os nossos dias. E que estruturas são estas que ficam preservadas no registro geológico? Em geral, são ossos, dentes e materiais mais rígidos, mas mesmo pegadas e excrementos de animais podem ser também consideradas como fósseis. O processo que permite a preservação tanto do osso quanto desses tecidos moles é um processo de fossilização que nós chamamos de permineralização. Nada mais é do que a substituição desse material orgânico, né, por minerais. Tá? No caso do tecido mole, né, de vasos sanguíneos, de pele e de tecidos musculares, o mineral que vai fazer essa troca com as moléculas lá na Chapada do Araripe foi o fosfato, né? Foi o fosfato que fez isso no passado. E esse processo nós chamamos de fosfatização, a preservação de tecidos moles através da substituição das moléculas orgânicas por fosfato. Existem na região dois conjuntos de camadas que são reunidos no grupo Santana. O conjunto inferior é composto de calcários laminados, que são chamados de formação Crato e que representam um sistema de lagos que existia naquela região há 115 milhões de anos. No lago e nos seus arredores formou-se um ecossistema constituído por uma diversidade de grupos de insetos, aranhas, escorpiões, anuros, plantas, peixes e também pterossauros como Tupandactylus imperator. E o segundo conjunto de camadas é chamado de Formação Romualdo, basicamente sorenitos e margas contendo nódulos calcários que representam uma extensa laguna que existia naquela região há 110 milhões de anos. Dentro dessa laguna existia uma diversidade tremenda de peixes, tais como selacantídeos, tubarões primitivos, arraias e muitos outros. E nas margens da laguna você encontrava dinossauros, entre esses o Santana raptor e principalmente o Angaturama limai, que com seus 6 metros de comprimento e o seu focinho comprido possivelmente se alimentava de peixes. Nos céus da bacia do Araripe, o que você tinha naquela região eram os pterossauros, também chamados de répteis voadores. Mas não basta apenas encontrar os fósseis. Depois de serem encontrados, eles têm que ser transportados para os laboratórios dos museus, preparados, e aí sim eles poderão ser estudados. No caso de fósseis preservados em rochas calcárias, pode-se ainda utilizar uma preparação química, que consiste basicamente no uso de ácidos para a dissolução do calcário que protege o material. O fóssil encontrado, ele é aberto, a gente pega essa parte que está sendo exposta e prende uma base de resina, e o outro lado é que vai entrar em contato com o ácido. Então o resultado após a gente fazer a base de resina é esse aqui. Aqui o fóssil, a parte que vai ser exposta ao ácido é essa daqui. A gente coloca esse material no ácido, o ácido começa a agir dissolvendo parte daquele calcário e algumas peças ósseas já começam a aparecer. Nesse momento é importante que façamos uma proteção dessas partes já expostas para colocarmos novamente a peça e o ácido atacar, dissolvendo o restante do material. Numa sequência de atividades como essa, podemos obter um resultado final, que é uma peça completamente preparada, onde já se pode visualizar que é um peixe, que tem aqui o crânio, a cavidade orbital, a mandíbula e aqui também uma sequência de vértebras. Os espinosaurídeos são dinossauros carnívoros que viveram principalmente no Brasil e no norte da África. Eles possuem características peculiares, como alvéolos bem profundos onde se inserem os dentes, a ponta do focinho bastante expandida, o crânio bastante alongado e a narina posicionada mais posteriormente.
Além deste, temos também o Angaturama, que é um dinossauro da bacia do Araripe, um espinosaurídeo daqui do Brasil, que possui uma crista na pré-maxila, diferente do Suchomimus, que é esse do norte da África, e de outros espinosaurídeos. Temos também um outro material de espinosaurídeo proveniente da bacia do Araripe, que é o material da minha dissertação de mestrado, composto por uma região pélvica, que tem o ilho, o pubis e o isquio. Aqui são os espinhos neurais bastante alongados. Esse material também possui parte de membro posterior, o fêmur, e fragmentos do membro anterior, sendo inclusive uma das mãos mais completas de espinosaurídeos. Esse é um dos dinossauros carnívoros mais completos do Brasil. Você tem como destaque os artrópodes. Que tipo de artrópodes? Você vai ter como destaque, por exemplo, artrópodes como aracnídeos do tipo das aranhas. Você vai ter também a presença de escorpiões, você vai ter também a presença de quilópodes, como exemplo as centopeias, que já são tão bem conhecidas. Mas, além desses organismos, além desses artrópodes, há um destaque extremamente especial em relação aos insetos. São os insetos que mais ocorrem como fósseis de invertebrados nesses depósitos. E aí você tem vários destaques. Você tem formigas, você tem mosquitos, você tem principalmente as libélulas, que são muito bonitas, muito bem preservadas, grilos, gafanhotos, e com isso a preservação, inclusive, o que dá a impressão que praticamente quase que as partes moles estão preservadas, em todo o seu esplendor, com partes bem preservadas, permitindo assim um estudo mais detalhado desses organismos que viveram no nosso passado geológico. A Chapada do Araripe demonstra claramente que em tempos distintos você pode ter numa mesma região ambientes totalmente diferentes. Há 115 milhões de anos você tinha ali um sistema de lagos de água doce que 5 milhões de anos depois deu lugar a uma extensa laguna de água salgada. E hoje em dia, em pleno sertão nordestino, você tem ali uma chapada que está distante a quilômetros da costa brasileira.